Recebo algumas ameaças de morte quando falo sobre isso. Ameaças de bomba e muitas fofocas, calúnias. Eles dizem que eu, sabe, só penso em lucro, falso profeta, coisas assim. Quem se importa? Porque se eu puder salvar uma alma passando o testemunho pra frente, valerá a pena. Você quer me matar? Ainda vale a pena. Isso aconteceu em 1º de janeiro de 2000, do ano de 2000. Eu fui pra cama na noite anterior. Minha esposa estava do meu lado. E, em um momento, eu acordei. Com toda a consciência, com todos os meus sentidos intactos. Meu cérebro estava totalmente consciente. Mas eu fiquei surpreso, porque eu não estava onde eu deveria estar no meu quarto. Eu estava em um lugar estranho, que eu não posso explicar, pois não há um lugar como esse. E eu estava intrigado. Onde estou? Eu estava consciente de que não era um sonho, não era uma visão, mas era eu. Fisicamente também era eu. Eu não conseguia me ver vestindo roupas brancas, coisas assim. Esses detalhes foram perdidos por causa do trauma. Eu fiquei chocado. Eu ouvia uma voz atrás de mim, mas eu não conseguia virar o pescoço, sabe, pra direita, pra esquerda. Mas tinha uma voz atrás de mim, porque eu tenho comunhão com aquela voz ao ler a Bíblia todos os dias. Então eu sabia quem era, que aquela voz era do meu mestre, Jesus Cristo, me dizendo: você está aqui porque eu quero. Vá em frente, ande, eu te guiarei, eu vou te mostrar algo para contar a outras pessoas. Apenas siga em frente. Foi um caminho muito longo, padrões muito longos, era muito abafado, sem ar, sem vento soprando, e era muito pesado. Eu acho que o próprio fedor poderia matar você, literalmente, nessa vida. Mas eu sabia que estava em boas mãos, e eu segui em frente. Eu disse: o que o senhor está tentando me mostrar? Me tire daqui, sabe? Me tira daqui. Você sente tudo, tudo. Sua pele, você sente tudo. E finalmente eu cheguei em um lugar. Ele me levou a um lugar enorme, enorme. Não há nada parecido com aquilo. Nada parecido com aquilo. O que quer que eu diga, apenas está longe de ser comparado a qualquer coisa que vimos nesta vida terrena. E aquilo era tão largo, tão amplo, e havia escritos sobrenaturais acima dele. É incrível até poder lê-lo, porque é tão longe, é tão largo e alto, e é uma porta. E estava escrito. Quando Deus tocou meus olhos, eu fui capaz de interpretar o que estava escrito. Era algo como o Vale da Morte e da Tortura. E uma voz atrás de mim disse: abra a porta. E eu disse: eu tenho medo de abrir a porta. Ela era tão enferrujada que poderia machucar a minha mão. Porque aquilo não era espiritual, quero dizer, não era visão, era mais do que algo físico. Então, eu não vou tocar em portas assim. Vai machucar minha mão. Mas antes de tocar na porta, ela se abriu. E quando ela se abriu, isso parte tanto do meu coração. Eu podia ouvir eu podia ouvir pessoas, vozes de seres humanos, chorando por ajuda e amaldiçoando tudo o que se nomeia. E já não estava mais claro. Tinha tantas pessoas rangendo os dentes, e o calor. A escuridão apareceu. Não é como se a escuridão fosse pela falta de luz. Era a escuridão. A escuridão é uma força. É uma realidade. Isso é sentir a ira de Deus no ar. E quando a porta se abriu, eu pude ver que eu estava perto de uma criança. E eu sabia exatamente onde eu estava. Eu estava onde os mortos são mantidos até o dia do julgamento de Jesus Cristo. O julgamento do trono branco, que está escrito no livro do Apocalipse. E antes que eu pudesse ver qualquer outra coisa, eu pude olhar muito longe. Muito longe. Muito, muito longe. Para os homens alcançarem com seus olhos. Mas porque Deus, por causa de Jesus e do seu poder, eu pude ver muito longe. O infinito. Infinito. Naquela direção em minha frente. Era interminável. Eu podia ver a fumaça subindo. E era como se houvesse um brilho de fogo. Embora eu não pudesse ver o fim
do fogo. Devia ser porque o vale deve ser muito profundo, sabe? E o lago deve ser um lago de fogo, algo assim. E era tão grande que eu só pude ver a fumaça subindo. E eu comecei a ver muitas tochas. E eu me lembrei do que está escrito no livro do Apocalipse, que diz: e foram jogados naquele lago de fogo o diabo, os seres humanos que morreram e pereceram em seus pecados. Ninguém escapará daquele que está no trono branco e do julgamento de Jesus Cristo. Então eu sabia que eu estava perto do portão da morte, onde vi muitos, milhões, e só Deus sabe o número. Eram muitos. Confia em mim, muitos mais do que as pessoas que vão na igreja, com certeza. E eu vi pessoas sendo torturadas pelos espíritos demoníacos livres que estão condenados, mas que ainda não foram julgados, ainda não foram amarrados e que ainda não foram jogados no lago de fogo. E esses seres humanos, essas pessoas mortas, acredite em mim, eles não estão mortos. Eles estão vivos, e mais vivos do que pensavam que estavam, e que pensamos. E eles são torturados, dia e noite, pelos espíritos que eles serviram em suas vidas com seus pecados. E esse que é o tempo do pagamento. Esta não é a hora do julgamento. É apenas a hora do pagamento. E esses espíritos, esses demônios, esse diabo e tudo isso, essa morte amaldiçoada, essas pessoas que pereceram em seus pecados serão jogadas no lago de fogo. Eu pude ver todos os tipos de tortura lá. Pessoas são torturadas de acordo com seus pecados na terra. Não que esse seja o julgamento de Deus. O julgamento de Deus é justo. Mas isso é como uma brincadeira de playground. Sabe, Jesus disse que é melhor você ir para o céu com um olho só, se ele faz com que você pereça. Porque é melhor para você ter um olho no céu do que dois no inferno. Veja, seus olhos são como um brinquedo naquela câmara de tortura. Nem mesmo uma câmara é muito pequena. E suas mãos fazem você afundar. Se apenas uma de suas mãos fazem você pecar, apenas corte. É melhor para você ir para o céu com uma mão. E de novo, eu vi todos os tipos de tortura. E pessoas... Oh, Deus. Ah, misericórdia. Tudo que eu fiz foi apenas dizer: tenha piedade, Senhor, tenha piedade. Eu quase morri testemunhando sobre isso. E eu não morri porque tenho força. E se não fosse a força de Deus, eu teria morrido dormindo e as pessoas pensariam que eu tive um ataque cardíaco, ou algo assim. E depois dessa experiência, eu acordei de manhã, sentindo dores por todo o corpo, vomitei por muitos dias. Só de pensar nisso é muito traumático. Especialmente quando as pessoas perguntam coisas enquanto você conta a história. Isso é como matar você de novo. E 9 meses depois disso, eu fiz a primeira cruzada. E foi depois de muita barganha com Deus. Deus me disse que o Espírito Santo me incentivou a fazer uma cruzada e compartilhar este testemunho. E eu disse: eu não quero. Eu achei que não poderia, sabe? Porque eu não quero que as pessoas pensem que eu sou louco. Eu já fui chamado de falso profeta, já fui chamado de pregador teologicamente doentio. Tanto faz. Senhor, se tu me amas, não me diga para fazer isso. Já foi ruim o suficiente me levar até lá. Por que o Senhor não traz esse cara, aquele cara? Por que me trazer? E de qualquer maneira, naquela cruzada, eu preguei de uma forma muito simples. E muitas pessoas correram para frente para receber Jesus. Eu não faço dessa maneira, dessa forma. Quem quer receber Jesus, todos os olhos fechados, todas as cabeças inclinadas, sabe, não tem nada de errado com essas coisas, mas eu não faço isso. Por causa da emergência. Pregar o evangelho é emergência, é urgência, não é uma piada, não é manipulação, não é um negócio. Vamos lá, não é nada disso. E eu não me importo mais. Eu obedeço ao Senhor, mesmo que eu tenha que morrer. E que as pessoas me matem, porque as pessoas não gostam de mim, especialmente aqui na Indonésia. Se eu puder salvar uma pessoa de ir para lá, não eu, mas Cristo pode salvar através do meu testemunho, através da palavra de Deus, tudo vale a pena. E as pessoas simplesmente correram e receberam Jesus. Eu vi cerca de 7 jovens ali em cima no segundo andar, enquanto ouviam meu sermão.
Eles estavam brincando uns com os outros enquanto eu estava compartilhando isso. Enquanto eu fazia o chamado para o altar, as pessoas simplesmente se aproximaram em alguns segundos, pois eu não lhes dou muito tempo. E essas 7 pessoas apenas conversavam umas com as outras, aparentemente como se estivessem zombando do meu testemunho. Sabe, eu não levo essas coisas pro lado pessoal, porque não é a mim que eles rejeitam. E de repente, eu tive minha primeira visão nessa cruzada. Eu tive uma visão dessas 7 pessoas voluntariamente, de mãos dadas, pulando no lago de fogo. E isso partiu o meu coração. Embora cerca de milhares de pessoas tenham vindo a Cristo naquelas 3 noites de cruzada, ainda assim, isso não conseguiu curar o meu coração. Eu sabia que essas 7 pessoas endureceram seus corações, e eu não acho que nenhuma outra cruzada, ou qualquer outro esforço de testemunho de seus amigos, se eles ouviram algo tão duro como o inferno e não puderam mudar, eles não mudarão de forma alguma.